pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda, eu sou editora do blog Meu Pão Caseiro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que o seu pão caseiro não cresce. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que às vezes você faz todo o processo do seu pão, você sova e no fim o seu pão não cresce. Essa é uma dúvida que eu sempre recebo lá no blog. Às vezes as pessoas ficam desesperadas porque fizeram todo o processo certinho e o pão delas não cresce. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro fator do porquê o seu pão não está crescendo é a qualidade do fermento. Você tem que estar sempre atento à qualidade desse fermento, independente se você usa o fermento natural, o biológico, o fresco ou o seco. Se você gosta de usar o fermento biológico, o seco, você tem que observar sempre a validade desse fermento. Se você usa um fermento que você deixou muito tempo na geladeira, ali guardado, não é garantido que o seu pão vai ficar bom. Então, fica sempre atento a essa data de validade do seu fermento. Se você vai usar um fermento biológico fresco, observe se ele está esfarelando. Isso é um bom sinal. É sinal que o seu fermento ainda está bom para ser utilizado. Porque muitas vezes a gente compra esse fermento fresco no supermercado e a gente não sabe como que ele foi acondicionado, como que ele foi guardado, e às vezes a gente faz todo o processo do pão certinho e o fermento não estava bom para ser utilizado. Então, observe se ele está esfarelando, que aí sim você pode usar na sua receita. E se você gosta de usar o fermento natural, você tem que observar se você está usando ele no pico da fermentação. O que é isso? Quando ele cresceu, dobrou de volume, está bem ativo, com bastante teia, você passa o garfinho ali por cima e ele está bem ativo, então você pode começar a usar o seu fermento natural. Então, se você usa o seu fermento natural no pico da fermentação, é meio caminho andado para o seu pão dar certo. Outro fator que às vezes as pessoas não levam em consideração é o tempo de fermentação e a temperatura de onde você está fazendo o seu pão. Fazer pão é um exercício de paciência, então a gente tem que esperar sempre o tempo da massa. Você sova, chega até o ponto de véu e você aguarda ele dobrar de tamanho. Aí depois que ele dobrou, você modela ele, espera ele crescer novamente para aí sim assar. Mas só que quando está frio, as pessoas muitas vezes não têm paciência de esperar o tempo da massa. Então, tenha mais paciência que o seu pão vai crescer e vai ficar bem fofinho e bonito. Outro fator que influencia muito o seu pão não crescer é não respeitar os tempos da fermentação, a primeira e a segunda fermentação. Os pães, eles têm dois tempos de fermentação. Quando você sova a massa e aí você ainda não dividiu, a gente chama isso de fermentação em conjunto ou em bloco ou primeira fermentação, quando a gente ainda não dividiu a massa. Então você basicamente vai sovar a massa até o ponto de véu e vai esperar ela crescer de tamanho. Essa é a primeira fermentação. Depois que a sua massa já cresceu bem, já dobrou de tamanho, aí você vai fazer a segunda fermentação, que é quando você já dividiu os pães, já modelou e vai novamente esperar crescer para aí só então assar. Quando você não respeita esses tempos de fermentação, o seu pão fatalmente ele não vai crescer. Outro fator que também influencia no crescimento e desenvolvimento dos seus pães é a ordem dos ingredientes. O que muita gente não sabe é que existe uma ordem certa para acrescentar os ingredientes do seu pão. As gorduras, como as gemas e a manteiga, elas vão dificultar a formação do glúten. Então, se você não respeita essa ordem, o seu pão ele vai demorar mais para se desenvolver, vai demorar mais para chegar no ponto de véu. Então, o que você faz? Primeiro você adiciona a farinha, depois os líquidos e por fim você adiciona as gemas, a manteiga e as gorduras propriamente ditas. Isso vai facilitar muito o desenvolvimento do glúten e, consequentemente, o seu pão vai crescer melhor. E outro fator que também influencia no resultado final do seu pão, na aparência final, é a modelagem. O ideal, depois que o seu pão já cresceu bem, é que você faça uma modelagem assim, bem rápida para preservar o ar da massa. Não fique mexendo muito no seu pão. Se você manuseia essa massa que já cresceu bem em excesso, vai acabar que você vai tirar o ar da massa e o seu pão não vai ficar tão legal. A massa vai perder um pouco do ar e ele vai ficar um pão mais duro. Então,
se você manuseou a sua massa demais, tirou muito ar da massa, o ideal é que você modele seu pão, espere ele crescer bem para só então assar novamente. Já que você não preservou esse ar, então você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Então, se você manuseou a sua massa em excesso e tirou todo o ar que você tinha cultivado nesse pão, é ideal que você modele novamente o seu pão e espere ele crescer, para aí sim então assar o seu pão. E outro fator que influencia no crescimento do seu pão, a ter um pão fofinho e macio, é uma boa sova. Quando você sova bem o seu pão, a sua massa fica elástica, você desenvolve o glúten e os gases da fermentação eles vão se desenvolver bem. Então, tirando os pães de fermentação, que a própria longa fermentação vai fazer o seu pão chegar no ponto, vai fazer com as dobras, o seu pão vai acabar chegando no ponto de véu. Num pão comum, o ideal é que você sove até o ponto de véu, para que a sua massa fique bem elástica e os gases da fermentação eles possam se desenvolver e seu pão possa crescer e no forno ele fique bem fofinho e macio. Se você não sova até o ponto de véu, os gases da fermentação eles não vão ter para onde ir. Então vai acabar que eles vão ficar aprisionados e o seu pão ele vai ficar ali pesado, maçudo, não vai crescer. Então, o ideal é que você sove sempre até o ponto de véu. Mas também nada de exagerar. Se você sova demais, o seu pão, as cadeias de glúten elas se rompem e a sua massa ela fica como um chiclete. E o seu pão ele perde a textura daquele de desfiar, ele fica parecendo mais como um bolo. Esse é um indício de que você sovou demais. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me mandar aqui pelo YouTube, lá pelo Instagram ou pelo blog meupãocaseiro.com.br. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative as notificações e até mais!